Boa noite, pessoal. Mais um vídeo do canal Odonto e Você para responder a mais uma dúvida de pacientes ou de pessoas que acompanham aqui o canal, que tenham dúvidas com relação ao tratamento odontológico, mais especificamente com relação aos implantes ou qualquer outro tipo de tratamento. Pode perguntar, eu respondo aqui. Dê o seu like, compartilhe, avise os amigos, ative as notificações e mande a sua pergunta. Acompanhe também no Instagram, @marceldevides, lá no Instagram. Pessoal, a pergunta de hoje é muito frequente. Muitos pacientes estranham o tempo de cicatrização do enxerto, o tempo de espera. Então, quanto tempo leva para o enxerto cicatrizar? Essa é a pergunta da paciente. Realmente é uma desvantagem dos procedimentos de implantodontia. O tempo é uma desvantagem porque demora um pouco para cicatrizar o enxerto, de 6 a 8 meses. Isso é um protocolo universal para que haja a integração do osso receptor com o osso doado. Então, não há outro meio, pessoal. Se constitui realmente em uma desvantagem. Em primeiro lugar, apenas para deixar claro, eu já fui direto na resposta, mas por que um paciente precisa de enxerto? Precisa de enxerto quando não tem osso. E por que não tem osso? Por vários fatores. O primeiro deles, por uma contaminação, uma infecção localizada, uma reabsorção natural, por excesso de tempo de uso de uma prótese total. Isso leva à reabsorção do rebordo alveolar, que serve de apoio para os implantes. Extrações traumáticas, quando uma extração é muito traumática, provoca perda de osso. Então devemos recorrer, nós cirurgiões dentistas, especialistas em implantodontia, devemos recorrer aos enxertos. Quais são os tipos de enxerto? O melhor enxerto, padrão ouro, considerado padrão ouro, é aquele que é tirado do próprio paciente, o enxerto autógeno. Então, muitas vezes tiramos do ramo da mandíbula ou do mento, que é um osso mais cortical, o ideal seria do ramo, mas se não tiver osso suficiente no ramo da mandíbula, tiramos do queixo, do mento, e aí colocamos aonde não tem osso. Isso quando desejamos ganhar osso em espessura. Em altura é muito difícil. Fazemos o levantamento de seio e ganhamos osso em altura, mas na região do seio. Na maxila e na mandíbula, em outras regiões, é muito difícil ganhar osso em altura. Então, quando precisamos de osso em espessura, pessoal, nós determinamos se o paciente precisa de osso com a tomografia computadorizada, que nos dá a medida exata da espessura e altura do osso. A radiografia panorâmica, aquela radiografia plana, que é o primeiro exame que os pacientes levam ao consultório, não é suficiente para passar essas informações ao cirurgião. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, pedimos a tomografia computadorizada, pessoal, que é feito em vários institutos de radiologia próximos da sua casa. Então, o enxerto autógeno é o padrão ouro, primeiro tipo de enxerto. Há o enxerto homógeno, que é tirado da mesma espécie, mas de pessoas diferentes, é do banco de osso. Eu não utilizo muito esse tipo de enxerto, tem que ser autorizado pela Anvisa, mas é um osso inerte, então as indicações são muito específicas. Nós não temos utilizado mais, apenas estou citando aqui esse tipo de osso do banco de ossos, o osso homógeno, por uma questão didática. Então, de mesma espécie, o osso homógeno. De diferentes espécies, o osso heterógeno ou xenógeno, feito do boi, por exemplo. Utilizamos o osso bovino em seres humanos, que são ossos semelhantes ao dos seres humanos. Então, autógeno, xenógeno, homógeno, e há um outro tipo de osso sintético, o próprio nome diz, sintético, que é feito em laboratório com substâncias muito parecidas com a dos ossos dos seres humanos.
Esse osso sintético nós utilizamos muito no seio da face, porque é uma região muito irrigada, então há formação de osso com sucesso se utilizarmos, por exemplo, uma mistura de osso autógeno e osso sintético, ou apenas osso sintético, dependendo da quantidade de osso que desejamos conquistar com o enxerto. Então há esses tipos de enxerto que são realizados quando não há osso. 6 a 8 meses de cicatrização para se constituir, para obtermos a estrutura suficiente para passar o implante. E há 3 situações bem recorrentes. Então, quando não tem osso, recorremos ao enxerto. Há situações em que se faz o implante junto com o enxerto, ou seja, tem um mínimo de osso suficiente para fazer simultaneamente. Ou quando o paciente já tem osso, aí nós recorremos diretamente ao implante. Então, implante, enxerto ou enxerto com implante. Há indicações diferentes para esses 3 tipos, né? Dependendo da situação, essas são as indicações. Pessoal, tipos de enxerto, situações em que se faz implante, enxerto ou os dois simultaneamente. A cicatrização do implante, 4 meses na maxila, 3 meses na mandíbula. Há essa diferença de 1 mês a mais na maxila, porque a maxila é um osso, se constitui num osso mais poroso, porém mais irrigado. Então há mais sangue e por isso, por essa questão, por essa porosidade, devemos esperar 1 mês a mais. E a mandíbula é um osso mais cortical, um osso mais compacto, esperamos apenas 3 meses. O enxerto da cortical é um pouco mais, ele promove maior ganho de osso, porém se reabsorve mais também. Quando, por exemplo, se tiramos do mento e colocamos na maxila, se colocarmos 3,5 de espessura de osso, haverá uma reabsorção e aí poderemos chegar a 2,7, 2,8, só para citar um exemplo, pessoal. Então, como é feita a cirurgia, posso explicar num próximo vídeo. O enxerto doador é parafusado, é estruturado junto à região receptora. Então, isso fica para um próximo vídeo. Envie as suas perguntas, suas dúvidas, clique, se inscreva e eu estarei aqui para responder a todas elas. Um grande abraço e até a próxima.